turma querida, ligada aqui no nosso podcast do canal Atenção Vascaínos, no Spotify, nos demais agregadores, no Deezer. Eu não estou muito familiarizado com esse negócio não, mas eu repito aqui, porque tem que repetir, né, rapaziada? E você também que está ligado aqui no canal Ave Mais, que a gente está reproduzindo o nosso podcast, é um prazer enorme. E hoje eu tenho dois monstros em beleza e em conteúdo ao meu lado. Eu sou o mais monstro de todos. Aliás, meu apelido, quando eu era novo, quando eu estava no colégio, era monstro. Você sabia que era monstro? Não. Mas eu não sabia se era monstro pelo tamanho, não sabia se era monstro pela feiura ou se era monstro pela capacidade. Eu sempre acreditei que era pela terceira opção, mas vou fazer o quê? Eu estou aqui com Felipe Tiru, com o Vaguinho, e agora estou adicionando o quarto monstro à nossa escalação. Esse, com certeza, é monstro pelas feições. Ainda bem que você que não está vendo a ver mais, nosso Emerson Rocha acaba de entrar para a gente participar do nosso podcast. Hoje temos a participação, além de Felipe Tiru, convidado muito especial, nosso Wagner Pinto, o intrépido Wagner Pinto, Vaguinho. E nós vamos falar sobre um assunto shakespeariano, Emerson Rocha. Hoje o assunto é Shakespeare. Atenção, hein? Quero ver a sua cara. Poupar ou não poupar? Eis a questão. E aí? Essa discussão, essa celeuma do final de semana, em que o Vasco poupou o seu elenco apenas tendo o goleiro holandês Vanderlei no gol e perdeu para o tricolor suburbano. Desespero, falta de respeito. A torcida tem que ser respeitada. Outros disseram, não, tá certo. Vai que pisa num buraco lá em Madureira. Aliás, falaram bem do campo do Madureira. Do campo do Vasco só falam mal, né? Mas do campo do Madureira, ó, que maravilha. E aí tem essas duas correntes e eu estou trazendo esses intrépidos monstros para destrinchar esse monstro assunto, a questão do poupar ou não poupar. Eu sei que nenhum de vocês é fisiologista, nenhum de vocês é preparador físico, apenas comentam esse assunto com o coração. E eu queria saber de vocês, porque já eu vou adicionar a Bela entre as feras, porque ela está chegando também, nossa Mari Barata. Eu vou começar com o meu querido Wagner Pinto, nosso convidado do dia. Vaguinho, pergunta shakespeariana, poupar ou não poupar? Estamos muito eufóricos ou tem muita gente mala que enche o saco também? Tudo bem, Vaguinho? Como é que você está, meu amigo? Fala, Flávio, Felipe Tiru, Emerson Rocha, Mari, que ainda vai entrar, galera ligada nesse podcast fantástico, que eu estou sempre ligado. Olá! Rapaz, aí, tá vendo? Aí eu fiquei sabendo que pensei que era só áudio, aí não me preparei, não botei uma blusa bonita, não fiz a maquiagem, entendeu? Não caprichei no visual para ficar bonito depois. Porque, ao contrário de você, eu sempre fui chamado de monstro pela beleza, entendeu? Não é à toa, sempre no meu condomínio, no Bom Pré-Vinha Uma, eu sempre estive no top 3 dos mais bonitos, entendeu? No colégio, fantástico. Saudades da minha juventude, meu querido Flávio Dias. Lá na minha casa também, eu era top 5 também, pô. Na casa do Emerson só tinha um 4, hein? O Emerson não é feio. Só tinha um 4. Na casa do Emerson ele era o top 5, só tinha um 4. Poupar ou não poupar? Eis a questão. No dia eu concordei, porque eu acho que o Vasco tem que se preocupar sim com a estreia na Série B e na continuação da Copa do Brasil. Então, eu achei interessante, porque o Campeonato Carioca tem que servir de observação. A gente fica discutindo isso aqui todo ano. Vira o ano, o Carioca nós temos que pensar, observar os garotos. E na hora que tem um campeonato, não vamos observar os garotos. Vamos botar o que tem de melhor. Os caras descansam. Quase não tem jogo. Cara, nós não tivemos pré-temporada. O Campeonato Brasileiro acabou. 3 dias depois o Vasco já estava estreando. Então, você tem esse tempo, tem que usar o campeonato hoje, que não é um campeonato que dá uma grana boa, não dá mais visibilidade. Tem que usar esse tipo de campeonato para poder ver quem você pode utilizar mais para frente. Por exemplo, aqui, uma unanimidade entre os vascaínos, o Matias Galarza não teria aparecido. Se a gente não tivesse poupado, não tivesse olhado para esses garotos da base com mais carinho e dado oportunidades para eles. Possivelmente ele não estaria em cima agora, nesse momento. Então, acho que você tem que aproveitar isso aí para fazer. Esse garoto, esse apareceu bem, esse mais ou menos. O Caio Tenório, que ano passado foi aproveitado, muita gente tinha
tinha dúvidas. Eu também. Pô, será que ele pode ser o lateral ali, pô, tá na reserva do Léo, aproveitado? E a cada jogo ele me prova que ele pode ser, sim, aproveitado. Então você tem que dar oportunidade para essa molecada. E o Campeonato Carioca serve para isso. Porque senão a gente vai continuar discutindo o sexo dos anjos. Pô, no campeonato na Série A, pô, não dá. O Carioca, pô, tem que ganhar. Na Série B, são poucos, não são experientes. Pô, aí os caras vão jogar quando? No campeonato do aterro, amigo? Tem que dar oportunidade para essa molecada, não tem jeito. Olha, só para explicar a vocês que a gente está gravando, é claro. Nós temos aí um certo delay em termos de internet. O Wagner Pinto não tomou aquele refrigerante, porque a internet dele está meio claudicante. Então parece que ele está sempre pronto para dar aquele raulzão, mas não está saindo. Fica tranquilo, tá? Você não está com problema de audição. Olha, eu estava falando dos monstros e chega a Bela entre os monstros. A Bela Mari Barata, que, muito estudiosa, estava na sua aula, parou a aula, mandou o professor às favas para poder participar do nosso podcast. Mas antes de acioná-la, eu vou continuar com a linha de monstros. Temos o monstro de Inhaúma, agora o monstro da Garoa. Nosso Felipe Tiru, em São Paulo, falando desse assunto, que é um assunto controverso. Cara, agora falando sério, eu li muita coisa sobre isso. Tem muita gente que escreve, engraçado. Peguei no Google lá, botei assim: o que é poupar no futebol? Cara, o que veio de assunto desde 2009, discussões sobre poupar, não poupar, por que é isso? E aí tem a questão dos oportunistas. Não, tem gente que diz que não tem que poupar, mas aí se ganha, não fala nada, mas se perde, senta o pau. Tem gente que é mais técnica, até tem uma análise da Universidade do Futebol, muito legal, falando sobre o prisma dos jornalistas. Por isso que eu brinquei com isso aqui. A gente não é preparador físico, a gente não é fisiologista, a gente não tem a ciência ao nosso lado nessa hora. A gente discute muito com a emoção, e muitos até dizem que a palavra é mal empregada, a questão do poupar, que não é poupar. Na verdade, é uma preservação. Na verdade, é um treinamento alternativo. Você, por exemplo, não dá uma folga para o jogador naquele dia do jogo e diz a ele: vai para casa, fica com a tua família, bota os pés para o alto. Não, às vezes o cara fica o dia inteiro treinando. Vai fazer treino, vai fazer uma massagem, vai fazer um alongamento, vai fazer um reforço muscular. Acho que tem que ter um pouquinho de calma para conversar sobre isso. Você não acha não, Tiru? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Flávio? Fala, Vaguinho, Emerson, Mari, pessoal que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Pois é, eu também acho, né? Eu acho assim, eu tinha comentado até no Bom Dia Gigante do Emerson que eu teria escalado as reservas, aproveitado para descansar os jogadores, mas se por acaso ele tivesse ido com os titulares, também ia entender, porque assim, eles estão por dentro da programação, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão de mais longo, médio prazo, e saber que a gente tem uma temporada pela frente e não só um jogo, né? E quando eu falo em poupar, porque também a gente vê muito argumento assim, mas começou 10 jogos na temporada, já vai descansar, já vai poupar, mas assim, é preservar mais, porque é um desgaste que vai se acumulando. Então, um jogo agora, de repente, significa uma obrigação de poupar mais lá na frente. E aí vai ser, de repente, sei lá, umas oitavas de final da Copa do Brasil, no meio da Série B, quando o jogo já vai ser mais importante. Então, assim, eu acho que até essa questão da preservação dos mais veteranos, talvez até pese mais até do que o teste com a molecada, que eu acho que é importante também. Porque eu vi um argumento assim, mas você poupa todo mundo e bota só os garotos, não vale tanto para teste, porque eles ficam meio perdidos. E realmente, né? Um Riquelme, por exemplo. Se ele estivesse jogando ali do lado do Castan, com o Peck mais na frente, poderia jogar melhor do que jogando ali com o Ricardo Graça, né? Você tem uma experiência para ajudar. Mas eu acho que descansar os veteranos, eu vejo até como mais positivo, por dois aspectos. O primeiro, essa questão aí de saber administrar o físico dos jogadores. É melhor poupar, deixar eles mais inteiros, para quando começar o campeonato da Série B, a gente ter o mínimo de desgaste possível, e até numa gestão de elenco também, né? A gente está falando de um grupo aí que quem abraçou o projeto Vasco está fazendo um monte de concessões, né? Contrato por produtividade, redução de salário e tudo mais. Acho um afago bom também. Cara, esse jogo aí contra o Madureira, lá em Conselheiro Galvão, descansa, fica em casa, vai treinando aí.
e volta na próxima partida, né? Acho que é um momento bom para isso, porque vamos e venhamos, né? O jogo por si só, do Madureira, uma derrota do Madureira, não vai mudar nada na temporada do Vasco. E pensando só na Taça Rio também, a gente ainda tem esse jogo de volta aí no sábado. Pô, eu acho que está completamente administrável, a questão também de perder 1 milhão. Pô, o Vasco está com a faca e o queijo na mão ainda para passar de fase e ganhar essa Taça Rio. Então, eu não vejo nenhum ponto negativo na... É claro que ninguém quer perder, eu acho que os meninos entraram para ganhar, né? Mas acho que não tem nenhum prejuízo, não, em botar os reservas aí. Continua, mesmo com a derrota, eu acho que valeu a pena. Eu li muita gente, a gente respeita a opinião de todo mundo, tá, gente? Aqui são opiniões, gostaria até que as pessoas pudessem respeitar também, porque tem gente que é agressiva, acha que quem pensa em poupar pensa pequeno, tá errado, aqui é Vasco, já falei isso algumas vezes, tá? E me fio muito naquilo que, por exemplo, o Ricardo Rocha, que pode falar e diz, tem que parar com esse negócio de aqui é Vasco. No momento, aqui não é Vasco, a gente tem que mudar, a gente tem que voltar a ser aqui é Vasco. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma nisso. Mas eu coloco assim uma situação que eu vou levantar para o Emerson, porque o Emerson está em Friburgo, que é um local onde a gente tem experiências de jogos que não eram tão importantes, e que o Vasco jogou com o time principal e nós perdemos jogadores importantes lá, como o Juninho, como o Romário, jogadores que tiveram lesões sérias e ficaram afastados. E muita gente falou que não, porque o jogo do Madureira é um jogo preparatório, é um jogo que tem que ser testado, porque depois, se não chegar à final, vai ter 2 jogos só até o final até o início do campeonato da Série B do Brasileiro. Mas eu levantei domingo, Emerson, no boletim que a gente fez na parte da tarde, uma questão que é bastante clara, e isso eu busquei dentro do Vasco. O jogo de sábado não é comparativo para teste para a Série B. Foi jogo de Série D, gente. A Série B do Brasileiro deixou muito tempo de ser uma Série B vagabunda, com gramados ruins. O Vasco vai jogar no Couto Pereira, o Vasco vai jogar na Arena das Dunas, o Vasco vai jogar no Mineirão, o Vasco vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa, no Moisés Lucarelli, nos Aflitos, o novo estádio dos Aflitos. Então, no Frasqueirão, que é o estádio do ABC, que é um tapete, é melhor que São Januário. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é sim um risco você levar alguns jogadores... mas eles podem machucar no treino. Concordo. No treino também tem condição de ser machucado. Só que o nível de competição no treino é totalmente diferente do jogo. E quem viu o jogo sábado, Emerson, a porrada comeu, meu amigo. Há uma rivalidade hoje. Sim, ali. Aquele negócio do Marcelo Alves acirrou, o Sampaio com o Cabo, era toda hora discussão. Por esse prisma da lesão choque mesmo, eu tenho certeza que você concorda que foi uma preservação razoável para esse jogo. E como disse Tiru, gente, tem jogo sábado. E olha, eu vou falar aqui no final, o Vaguinho tem mais do que eu vou casar dinheiro. Caso dinheiro com qualquer um aqui, o Vasco classifica sábado. Eu caso aqui com todos vocês aqui, boto 50 aqui na mesa. Quem quiser contra mim, vai. Boto 50 e dou 1 de vantagem. Para mim, o Vasco classifica, gente. Eu não estou entendendo essa grita toda. Mas eu queria a tua opinião sobre isso, Emerson. Então, Flávio, boa tarde para você, boa tarde para o Tiru, Vaguinho, Mari Barata e para todo mundo aqui nos ouvindo e também nos vendo aqui no Ave Mais. Eu acho que você falou tudo que eu tinha para falar em relação a isso, até fez essa ligação com o Nova Friburgo, onde, por exemplo, o Romário perdeu uma Copa do Mundo, se machucando vésperas da Copa de 98, acabou não indo à Copa por conta dessa lesão que aconteceu aqui no Eduardo Guinle, e eu acho que também tem a questão da uniformidade. O Vasco não precisa ficar tanto tempo sem jogar, só que o Vasco ainda não está nessa questão física uniforme, o time do Vasco. E você ter pelo menos 2 semanas de treinamento é muito importante para isso, para a questão física. Se você parar para analisar, como disse o Vaguinho, o Felipe Tiru também falou sobre isso, o Vasco não teve pré-temporada. Acabou o Campeonato Brasileiro e logo engatou no Campeonato Carioca. Então não teve o tempo de preparação. Normalmente, a gente tinha aqueles 15 dias, 20 dias de pré-temporada entre uma temporada e outra, entre as férias dos jogadores e tudo. E os jogadores não tiveram férias. Então, assim, pensa no ser humano. O ser humano não é uma máquina. O jogador de futebol não parou, não teve pelo menos aquele fim de semana dele sair com a família. E eu não estou nem dizendo isso que o Vasco utilizou esse fim de semana para os jogadores terem folga. Não foi isso, pelo contrário. Os jogadores treinaram, foram ao CT do Almirante.
Então, essas 2 semanas sem jogos, de treinamento físico, você poder fazer um trabalho correto, científico, estudar jogador por jogador e saber quais são as fragilidades, quais são as positividades de cada um, para você chegar lá na frente e fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série B, é muito importante. Se você quiser fazer uma analogia com 2020, o Vasco teve aquele período que teve sem futebol ali da pandemia que ainda existe ainda, mas só que aquele período sem futebol, antes do Campeonato Brasileiro, que faltavam 2 rodadas para terminar o Campeonato Carioca. O Vasco entrou com tudo no Campeonato Brasileiro, voando, ganhou 3 partidas, líder do campeonato, e depois foi ladeira abaixo. E tanto que culminou no rebaixamento do Vasco, e a gente viu que os jogadores estavam sem pernas, porque não tinha mais tempo para você fazer um trabalho físico correto. Agora sim, o Vasco tem esse período para poder fazer esse trabalho físico, já que quando começar a Série B e os jogos da Copa do Brasil, se Deus quiser, o Vasco vai avançar da 3ª fase, o Vasco vai ter esse jogo em cima, atrás de jogo, e jogos importantes, onde não vai dar mais para você fazer esse tipo de coisa de poupar o time inteiro. Você pode poupar um jogador ou outro, mas não vai ter mais como você poupar o time inteiro, porque todos os jogos serão importantes. E esse jogo, particularmente do jogo contra o Madureira, não era importante. Ah, mas o Vasco podia tomar uma goleada. Problema o Vasco tomar uma goleada. O que é a Taça Rio? Ah, o Vasco ganhará R$1 milhão. Pô, e daí? Qual é a cosquinha que vai fazer esse R$1 milhão no bolso do Vasco? Claro que é importante ganhar o prêmio, é importante. Só que assim, não é tão fundamental assim para o Vasco ficar, ai meu Deus do céu, não ganhamos a Taça Rio, perdemos R$1 milhão. E lá no final do ano, se o Vasco não subir, quantos milhões o Vasco não vai deixar de ganhar? E eu acho que o planejamento foi correto, e eu acho que é isso, a gente tem que fazer um paralelo com o que aconteceu ano passado e agora esse ano, já que esse jogo, para mim, não valia nada. Agora sim, a partir de sábado, vale sim a vaga, tanto que se o Vasco vencer, se classifica. E outro detalhe, todo mundo falando, mas o Vasco jogou 2 vezes com o Madureira e não venceu. Primeiro jogo 2-2 e o segundo jogo 1-1, ou 1-0 para o Madureira. Só se liga no seguinte, compara os 2 gramados. O Vasco jogou no gramado ruim do Tigres e ruim do Madureira. Agora vai jogar no gramado razoável de São Januário e com o time principal. É outra situação. Vamos lembrar também em 2019, que a parada da Copa América fez com que o time que o Vanderlei Luxemburgo pegou antes da Copa América, que vinha mal, mesmo com ele, a gente conseguiu uma vitória em cima do Ceará ali antes do início da Copa América para dar uma parada que deu uma respirada. A parada da Copa América, o Vasco foi para Foz do Iguaçu, fez pré-temporada, o time voltou outro. E nós fizemos um Campeonato Brasileiro razoável. Chegamos em 12º lugar porque o nosso time era fraco. Mas a gente era o penúltimo colocado quando ele pegou. Então faz diferença, sim. Isso aí faz diferença. Mas, Mari, eu queria que você fizesse aqui também um pouco da defesa do torcedor. A gente tem que entender o torcedor, porque o torcedor do Vasco ele é muito machucado. Tá? Então, para o torcedor do Vasco, aquela coisa de perder para o Madureira é uma vergonha. É ruim, entendeu? É muito ruim. Então é uma situação que traz ao torcedor aquela coisa de pô, cara, no dia seguinte eu vou encontrar com um cara na padaria e o cara vai me sacanear que eu perdi para o Madureira. E não vai querer saber se o time era reserva ou não. Porque eu não ando com a escalação do Vasco no bolso. No final das contas, está lá, o Vasco perdeu para o Madureira. Entendeu? Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Como é que você vê o lado do torcedor? Você acha que o torcedor tem razão nessa grita por estar machucado e não ter que ter paciência nenhuma com o negócio de poupar jogador? Ou é também uma cultura brasileira do fato de que poupar jogador no Brasil? Eu me lembro o Diego Aguirre lá no São Paulo, que tomou de porrada porque poupava. Aquele maluco lá que também foi do São Paulo, aquele mexicano lá, o Osório, também tomou porrada que dói. Aliás, os estrangeiros fazem muito isso, né? Tem muito dessa filosofia de poupar jogador. É um problema cultural nosso, porque os mais velhos, você não vai conseguir dizer isso, talvez Vaguinho, a galera que tem um pouquinho mais de experiência no futebol, anos 80, anos 90, jogavam-se 50, 60, 70, 80 partidas por ano e ninguém era poupado. Também é um fato que a gente pode até discutir aqui um pouquinho. Mas o que você acha da posição do torcedor, Mari? Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Flávio, Tihu, Emerson, Vaguinho, o pessoal que estiver ou ouvindo esse podcast ou assistindo essa live na V+. Boa tarde a todos, tudo certo? Eu acho que, assim, como o Tihu falou, se tinha algum momento para poupar, o momento era esse, né? Porque, como o Emerson falou também, sábado agora não tá valendo nada, o que tá valendo é o próximo sábado, né? E se tinha que poupar, realmente o momento talvez fosse aquele. Mas eu acho que... Eu entendo, obviamente, entendo o torcedor que fica de saco cheio, que fica, ai, nossa, mas o Vasco perdeu pro Madureira. Perdeu, mas o Vasco tá na Série B e também pode perder pro Operário, entendeu? O Vasco pode perder para uns times que você nunca nem na sua vida ouviu falar que existe.
E pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Agora, a realidade do Vasco nos últimos anos é essa. O Vasco não chegou nos últimos anos, bota aí 2012 para cima, não chegou com um time que tivesse nível de competir por alguma coisa grande. Né? Ano passado, eu acho até que a gente tinha chance de ter avançado na Sul-Americana se não fosse o querido Ribamar. Mas talvez, se a gente tivesse avançado, a gente estava com um sapinho, talvez a gente não tivesse ganhado, também não tem como saber. Mas o Vasco há anos não tem uma equipe competitiva que vai chegar e falar assim, então Vasco Flamengo vai meter 5 no Flamengo, Vasco Fluminense, vamos meter 4 no Fluminense. A gente ganhou do Flamengo, ganhou realmente, mas foi um jogo que a gente ganhou depois de sei lá quantos anos sem ganhar do Flamengo, né? Num jejum aí de 5 anos também. Então, assim, eu entendo o torcedor que fica chateado, que, nossa, perdi pro Madureira, mas assim, futebol, né? A graça do futebol é essa. Acho que, fazendo aí um paralelo com aquela Superliga que queriam criar na Europa, a graça do futebol é justamente que o time pequeno, ou pequeno não, mas que no momento não, por exemplo, o Vasco, que não é pequeno, mas no momento não tem o tamanho que poderia ter, né? Não tem a mesma força que poderia ter. Então é isso, a graça então é o Vasco com esse time poder ganhar do Flamengo, que é atual campeão brasileiro. Ou então o Marcelo Madureira ganhar do Vasco, entendeu? O Marcelo Cabo falou isso depois do jogo, ele disse claramente, todo mundo mal acostumado. O Vasco estava 11 jogos sem perder, gente. Eram 11 jogos sem perder. E ninguém reclamava. E outra coisa, o Vasco perdeu 3 jogos no Campeonato Carioca, por coincidência, os 3 com o time reserva, o time sub-20. Perdeu para a Portuguesa, perdeu para a Volta Redonda e perdeu para o Madureira, com o time sub-20. E não vem com esse papo de que o Flamengo jogou com o time sub-20, que o Flamengo jogou o primeiro jogo, que eu acho que foi contra o Nova Iguaçu, que ganhou aos 49 do segundo tempo, o lateral esquerdo deu um chute, que nunca mais ele vai fazer um gol daquele. Nunca mais. Todos os jogos, o Flamengo com o Pedro, o Flamengo com o Michael, o Flamengo com o Diego, suou para empatar com a Portuguesa. E vou sim fazer comparação com os outros. O Fluminense empatou com a Portuguesa no domingo, com o seu time B. Mas o time B do Fluminense, com o Manuel zagueiro, que já foi zagueiro de Cruzeiro, de Corinthians, com o Egídio, que já foi campeão sul-americano pelo Cruzeiro, lateral esquerdo, Hudson, Ganso, aquele veio lá do Abel Herrera, Abel Hernandes, sabe? Casares, empataram com a Portuguesa, a pequena Portuguesa. Ué, gente, isso acontece. É só entender um pouquinho. Agora, volto a dizer, uma opinião minha, pessoal, e do pessoal aqui. A gente respeita o torcedor do Vasco. Agora, eu queria perguntar aos mais antigos, aos dinossauros da comunicação. Por que nos anos 80 se jogavam 70, 80 jogos por ano e ninguém poupava ninguém? Vaguinho, o que você acha? Por quê? Se vira. Quero a sua opinião. Manda aí. Tá mudo, hein? Isso. Agora foi. Esse negócio aqui pro iPhone tem que testar diferente agora no computador, porque o iPhone dá uns bugzinhos aí, enfim. Mas vamos lá. A sua internet está um pouco claudicante, hein? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Acho que nem mas enfim, vamos lá. Eu acho que não tinha um departamento de fisiologia, não tinha esse acompanhamento para você analisar realmente se o jogador tinha condições ou não tinha condições, se ele estava para estourar ou não. E acho que também não tinha essa coisa do elenco, né? Dessa preocupação de você ter um elenco, para ser aquela coisa, você precisa ter os 11, os titulares absolutos. Você, para o banco, você levava 4, 5 jogadores, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Então, você não tinha um elenco muito grande, não tinha muitas opções, eu acho. E hoje, com a evolução do futebol, e acho que passa muito também pela parte física, Flávio. Hoje o cara corre em média aí 10, 12 quilômetros uma partida, cara. A diferença é muito grande para o que se jogava nos anos 80 e nos anos 90. Você olha, você vê um cara que é um cracaço, um dos ídolos que eu tive na vida, que é o Giovani. Pô, o Giovani, ele dava uma coisinha aqui, outra ali. Por quê? Porque na época era isso mesmo. Ele pegava, não errava um passe, jogava pra cacete, mas o ritmo era outro. Até quando você vê, por exemplo, nos anos 70, você vê a Copa do Mundo, você vê os vídeos antigos, você vê o Gerson dominando a bola, levando 3 dias para meter aquele lançamento espetacular, o que não diminui nada, tá? A qualidade do Gerson, porque se botar um jogador para fazer isso hoje, você vai botar nos dedos o que vão conseguir fazer. Mas você tinha uma coisa assim, tempo maior para você respirar, pegar uma bola, trocar um passe, era diferente.
Então, hoje, com a velocidade do jogo, é o tempo todo os caras marcando em cima, os blocos ali, os times jogando para futsal, aquela coisa apertadinha. Então, eu acho que isso faz muita diferença e aí você tem que rodar o elenco, não tem jeito, senão você perde suas principais peças para o resto do campeonato. Tihu, concorda, Tihu, que o problema é a intensidade? Antigamente a intensidade era menor, por isso que o nível de lesões era menor? Ou hoje tem muita frescura, tem muito mimimi e os jogadores estão sendo tratados como netinho, né? Negócio de leitinho na cama e carinho, cafuné. O que você acha? Eu tendo a concordar com o Vaguinho, né? Eu acho que, por um lado, aumentou a exigência física, então você tem uma preparação para os jogadores correrem mais, eles correm em velocidades maiores, por mais tempo, isso já gera um desgaste, e a própria tática do jogo foi se mudando com isso, né? Então tem aquela coisa de que hoje, o centroavante tem que voltar para recompor na defesa. Antigamente não tinha isso, o cara jogava lá na frente, ficava paradão, esperando a bola chegar, né? Então acho que gerou um desgaste a ponto de que assim, eu acho que é uma unanimidade, todos os clubes, eles poupam os jogadores. Tem ali, se você for ver, não só que os mais melhores clubes do Brasil, lá, com melhores elencos, mais engenheirados, tipo o Flamengo, o Palmeiras, estão poupando os jogadores. O Palmeiras foi eliminado aqui da primeira fase do Campeonato Paulista porque só escalou reserva e perdeu. E se você pega também, vai para a Europa, os times ingleses, eles poupam lá, tem a Copa da Liga, não sei o que, elas vão jogando com o time reserva. E se for passando mais para frente, vem com o time titular, mas se for eliminado também, faz parte do risco, porque você tem que fazer as prioridades, né? E o Vasco está seguindo a mesma linha. Então, o que a gente pode discutir é mais até, então o Vasco, será que não tem um elenco suficiente para aguentar? Os reservas não vão estar à altura? Porque discutir se tem que escalar reserva ou não, isso é uma coisa que todos os times fazem. Em algum momento você vai ter que escolher, né? E aí, para mim, esse é um dos melhores momentos agora. Que nem a gente falou, no jogo... Essa é a discussão. Se vale poupar sem ter elenco. Talvez aí... mas eu acho que assim... mas aí é aquela coisa. Se todo mundo está poupando, está descansando, acho que é uma questão fisiológica, né? Aí você vai arriscar? Pode ser. É uma decisão, eu acho, estratégica. Vamos arriscar aqui agora e lá na frente o jogador pode estourar? Ou não? Poupa agora para ele estar mais inteiro lá na frente. E é uma decisão estratégica. Se você quiser valorizar, acha muito importante que vença essa Copa Rio, aí bota agora, né? É o que a maioria dos times menores fazem. Time pequeno aí, os caras estão jogando, porque valoriza mais esse campeonato, não vai jogar outros jogos. No caso do Vasco, eu acho que mesmo valorizando a Copa Rio, esse jogo de sábado agora, ele tem muito pouca importância, porque a diferença do Vasco para o Madureira é grande, e a gente sabe que vai conseguir, jogando com o time titular no jogo da volta, tem tudo para conseguir, né? Já poderia ter conseguido ganhar esse jogo, acho que não é porque jogou com o time reserva que abriu mão de vencer, poderia ter vencido, teve ali o time jogou mal, e teve a fatalidade também, a expulsão do Laranjeira logo no primeiro tempo, atrapalhou demais os planos do Vasco, né? A gente poderia ter conseguido ganhar. E aí, se tivesse conseguido ganhar 1-0, 2-0, dava até para escalar os reservas de novo no sábado que vem, né? Não conseguiu. Acho que está dentro da margem de erro. O Vasco está jogando com uma margem de erro. E acho que vai conseguir, que a gente comentou, passar e ganhar esse 1 milhãozinho aí da Taça Rio. Acho que vai ser nosso esse 1 milhão aí. E tem dois detalhes, Flávio. Um que o Felipe Tihu levantou, que o jogo foi importante até para isso, para você verificar os reservas do Vasco, se tem ou não condição, para você saber ou não onde está o elenco, como é que está o elenco do Vasco. E outra situação, porque, por exemplo, no próprio sábado, teve a campanha do torcedor ali do Vasco Pix, do Vasco Pix, e que algumas pessoas, alguns torcedores, até de certa forma justa, levantaram a possibilidade, poxa, o Vasco poderia ter entrado com o time profissional, o time principal, goleado o Madureira, que alavancaria ainda mais essa campanha. Só que assim, ao meu ver, eu acho que não tem uma relação com a outra. O torcedor fez isso não é por conta dos resultados, se fosse pelos resultados não faria, porque os resultados do Vasco não são bons, o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, e o torcedor mesmo assim acabou se mobilizando e fazendo a campanha. Eu acho que é importante, eu acho que é legal você também ter resultados no campo para você angariar campanhas também na questão marketing, vamos dizer assim, e esse jogo poderia ser essa situação, só que aí eu levanto a possibilidade do seguinte, eu vou logo no extremo, o Germancano da vida se machuca, bate 3 vezes na madeira,
e ele fica 3, 4, 2 meses sem jogar, olha que prejuízo que o Vasco tem. Aí você fala assim, mas Emerson, então poupa o Germancano. Mas se o Zeca se machucar, se o Léo Matos não poderia jogar, mas, por exemplo, se o Hernando se machuca, se o Andrei se machuca, hoje são jogadores importantes no Vasco. Você pode discutir se eles são bons ou ruins, mas hoje para o Vasco são importantes. Assim como o Germancano, o Zeca o Marquinhos Gabriel o Morato o Andrei o próprio o Hernando também o Leandro Castan. Então, assim, hoje são peças fundamentais que o Vasco tem, porque a gente percebeu no jogo de sábado que o Vasco tem um elenco muito frágil. Eu acho que esse é o principal ponto, de você ter percebido fragilidades no elenco. Por isso vale botar os reservas, é o que eu acho. Não, essa questão do marketing, assim, primeiro eu não acho que o marketing tem que vir à frente do esportivo, né? Então, mesmo que fosse o caso, não era, vamos botar os caras para valorizar o Vasco Pix e podendo machucar. Mas mesmo se fosse o caso, não ia dar, porque isso foi uma manifestação dos torcedores que surgiu na sexta-feira, depois da apresentação do balanço. E aí, como é que você no sábado muda tudo? Não, volta, esquece, galera, muda tudo, vamos com o time titular agora, porque tem um Vasco Pix e a gente precisa vencer com os titulares. E se um jogador fosse expulso com 26 minutos, mesmo se fosse o time principal, tomaria o mesmo sufoco, talvez. O cara treinou a semana inteira, né, gente? Com o time alternativo, provavelmente. Não dá pra, agora com o Pix, toca tudo. Vamos botar time. Muda o planejamento. Justamente. Eu acho, gente, Mari e companheiros, eu acho que é um problema cultural. É um problema brasileiro, cara. É um problema da cultura brasileira. Porque na Europa os caras fazem isso todo dia, gente. Todo jogo, o Real Madrid joga com um time na Liga da Espanha e outro joga na Copa da Espanha. Na Inglaterra, a mesma coisa. Tudo bem, eles têm elenco. Mas eu acho que não é porque tem elenco que você pode... não, então só vou poupar se eu tiver elenco. Não. Você tem que criar até alternativa. Como disse o Vaguinho, se a gente não tivesse feito isso, não tinha descoberto o Galaça, gente. O Galaça estava até hoje preparando para jogar contra o São Raimundo de Roraima na Copa do Brasil. Sub-20. Então, e detalhe, tem lados positivos. Você falou do Real Madrid. O Real Madrid, por exemplo, ganhou uma Liga dos Campeões com o goleiro reserva entre os titulares, jogando a Liga dos Campeões, e o goleiro titular jogando o Campeonato Espanhol. E o Real Madrid acabou fazendo as duas frentes. Então, assim, depende muito dessa questão também de planejamento. E uma coisa, gente, para concluir, até porque eu tenho que liberar o Vaguinho, agradecer demais a presença dele. O jogo de sábado, gente, sério, parece que a gente jogou contra o Madureira mesmo, cara. Eu acho que a gente não jogou contra o Madureira, não, cara. Madureira de Madrid. Alguma coisa assim que, nossa senhora, gente, que grita, que desespero, cara. E outra coisa importante, gente, o resultado seria outro, tudo bem, se meu pai não fosse, como é que meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Mas, cara, o Laranjeira foi expulso com 28, mano, no primeiro tempo, 26, sei lá. Cara, quem garante que a gente perderia aquele jogo? Mesmo o Vasco fazer uma grande apresentação, mas, cara, menos um jogador desde o começo, do meio do primeiro tempo, o Vasco perdeu por 1-0. Basta o Vasco vencer o Madureira por um gol de diferença. Entendeu? Não vai ser por causa desse resultado que o Vasco não vai se classificar na final da Taça Rio, né? É verdade. Vaguinho, está com muita movimentação de internet na casa dele. É gente mexendo na antena, tem gente ligada em outro, jogando FIFA. O negócio está animadíssimo. Agora, para concluir, eu vou só excluir a Mari, porque a Mari não recebeu até hoje aquele Pix, coitada, para poder comprar o tênis que ela tanto quer. Eu quero saber aqui dos 3 bonitões aí. Quem é que vai casar comigo 50 conto? Que o Vasco sábado é 1 de vantagem. Ainda dou 1 de vantagem. Quer valer? Alguém vale aí? Alguém aposta aí? Eu aposto no Vascão também. Todos calados? Eu sou Vasco. O Vasco vai ganhar, vai se classificar. Eu pensei que tivesse um macho que dissesse assim, não, eu vou dar 2 de vantagem. 2 ninguém dá não, né? Isso que eu pedi. Se você me der 2 de vantagem, eu aposto. Ai. Rapaziada, papo muito legal. Vaguinho, grande abraço, viu, meu parceiro? E dá uma divulgada aí também no podcast lá do Vasco. Vocês já fizeram com o Léo Matos. Quando é que vai ao ar? Já tá no ar? Não tá no ar? Foi bom o papo lá. Nosso Yellow Matos prometeu paz durante o ano, ele não? Foi muito legal. Tá sendo editado. Talvez vá essa semana aí. Já estamos pensando já pro próximo aí, as ideias ficando. Afinal, 10 anos da Copa do Brasil, né, Flávio? Verdade. Dia 1º foi o primeiro jogo. Acho que dia 8 foi o segundo, de junho, né? Saudade
Enfim, mas obrigado pelo convite. Beijo a todos aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, grande abraço pro Vaguinho. Rapaziada, Mário, um beijo. Emerson Rocha, queira-me bem. Tihu, valeu, papo bom. A gente volta com mais podcast durante essa semana. E o próximo assunto será: até quando a torcida do Vasco vai sustentar o clube? Até quando o torcedor do Vasco vai ter que bancar um clube com mais de 800 milhões? Começou com 1, foi para 50, passou para 100. Aí alguém escorregou, passou um checão de 200, foi para 500. E nós já estamos com 832 milhões. Até quando? Né? Eu quero discutir isso aqui com a gente e com os nossos amigos e com você no próximo podcast daqui do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês ligados no Spotify, nos nossos agregadores. A você ligado também no canal Ave Mais, muito obrigado pela atenção. A gente volta já já. Grande abraço. Tchau, turma.